Deus hoje pôs uma palavra no meu coração, que é uma palavra que, para mim, pessoalmente, é uma palavra muito desafiadora. Eu até estava a partilhar com a Sílvia ao longo desta semana acerca desta palavra que Deus colocou no meu coração. E a Sílvia só perguntou-me, estás pronto para preparar esta palavra, para dar esta palavra? Eu disse, se Deus está-me a dar, então Ele vai-me dar capacidade. Quando nós estamos nesta caminhada com o Senhor, nós sentimos uma nova vida, quando nós entregamos o nosso caminho para o Senhor, sentimos libertação, vida, algo sobrenatural acontece no nosso coração e é o novo nascimento. Mas ao longo de nossa caminhada, nós apercebemos-nos que ainda há coisas que nos travam. Ainda há coisas que nós sentimos que não estamos completamente soltos, livres. Eu tenho estado a questionar acerca disso, acerca de Deus, esta nova natureza que nós temos em Ti, o que bloqueia isso? Qual é que é o travão? Para realmente nós sentirmos e vermos o Teu poder em nós e a fluir através de nós. Quem deseja que o poder de Deus enche e flui através de Ti? Quem deseja isso? Eu também desejo isso. E quem vê que há coisas que bloqueia, ou talvez nem consegue identificar o quê, mas sente que há coisas que bloqueia-te, que não deixa progredir. Eu vejo isso. E hoje nós vamos estar a falar acerca de uma área em particular que eu vejo como uma arma que o inimigo usa contra nós, uma estratégia que ele usa contra nós, que é um daqueles truques antigos, aqueles esquemas, aquelas estratégias antigas do nosso inimigo, que têm sido tão eficaz para travar as nossas vidas. Têm sido tão eficaz para travar a minha vida. Mas Deus trouxe um caminho para que cada um de nós sejamos completamente livres. Muitas vezes ao longo da nossa vida, até talvez antes da nossa vida, os nossos pais diziam coisas como, eu não quero ficar grávido, eu não quero ter este filho. Ao longo da nossa vida, talvez nós ouvimos palavras, vimos olhares de crítica, de gozo. O teu nariz é tão grande, és tão burro. E nós ouvimos coisas ao longo da nossa vivência em que nós ficamos, passa uma, passa duas, mas depois aquilo começa a criar algum tipo de sentimento em nós. O que acontece é que quando nós sentimos estes ataques à nossa vida, nós entramos no modo de sobrevivência. Começamos a construir muros à nossa volta para não sermos atacados, não sermos destruídos. E aquilo começa a tornar um castelo à nossa volta. Muros para nos proteger dos ataques, das críticas, dos olhares, do julgamento, do apontar o dedo. Então nós pomos uns muros e torna-se o nosso castelo, o nosso reino, em que ninguém tem acesso, só quem nós realmente deixamos que tenha acesso pode chegar perto de nós. Mas quando eu estava a contemplar acerca disto, acerca de os muros que nós construímos à nossa volta, o Espírito Santo começou a falar comigo e disse, Seth, mas isso não é um castelo. Isso é uma prisão. Que nem é tanto uma prisão, mas uma masmorra, com um tormentador lá dentro, que tu pensas que tu estás a isolar-te dos problemas, criar estruturas, barreiras para não ser atacado, ofendido. Mas realmente tu estás a criar barreiras, mas dentro daquele lugar tu estás mais oprimido do que fora. Há um tormentador lá dentro, que ele tem um objetivo para destruir a tua vida. Ele tem um objetivo para subjugar-te, escravizar-te e tornar-te um agente de destruição. E quando o Espírito Santo começou a dizer isso, ele começou a dizer, Seth, há um poder, há um mal que vem contra nós,
que nós temos que desmascarar e nós temos que vencer. E esse mal é a rejeição. Hoje nós vamos estar a falar acerca deste mal que tem vindo contra nós, humanidade, mas principalmente filhos de Deus, que é um mal que é a rejeição. Rejeição. Nós podemos dizer, mas eu não sofro de rejeição. Porque talvez nós temos uma ideia de que a rejeição é algo diferente. Estava a conversar com alguém ontem acerca disto de rejeição e aquela pessoa diz, eu não sofro rejeição. Mas depois eu comecei a dar alguns sintomas de rejeição e nós começamos a dizer, realmente talvez cada um de nós, ou todos nós, sofremos de rejeição. Na Bíblia há uma história. Logo depois da ocupação da Terra Prometida, havia um profeta chamado Samuel, e que no início da vida de Samuel, antes da vida de Samuel, havia um casal que era a Ana e acho que é Elcana. E Elcana tinha 2 esposas, porque naquela altura era permitido ter mais do que uma esposa. Se a primeira não dava filhos, o marido podia ter mais uma esposa. Então, Elcana teve outra esposa, Penina. E em 1 Samuel 1-19, fala desta história, em que as circunstâncias da vida estavam completamente a opor a vida de Ana. E a Ana clamava para um filho. Ana chorava para um filho. E a Penina, a outra mulher de Elcana, passava o dia a chatear, a maltratar, a gozar com a Ana. Todos os anos, como era tradição, subiam ao templo, subiam ao lugar de culto perante o sacerdote para oferecer sacrifícios, para adorar ao Senhor. E nesta história, nestes versículos, não vamos ler a história toda, mas eu quero só destacar algumas coisas aqui. Em versículo 5 diz que Ana dava uma parte... Não, diz aqui, onde é que é? Diz aqui, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E versículo 6, e a sua competidora excessivamente a irritava e embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então nós podemos ver que Deus até fechou o ventre da Ana. Nós não podemos entender porque que isso tinha acontecido, mas isso está aqui escrito que tinha acontecido. No entanto, ano após ano, subia para o sacerdote e oferecia sacrifícios e adorava. E um dia que ela estava a adorar perante o Senhor, ela chorava tanto que o sacerdote dizia, o que é que tu tens? Parece que estás bêbada, estás ali a mexer os teus lábios, mas não sai som nenhum, fartas de chorar. O que é que está a passar? E a Ana começa a contar que ela não pode ter filhos. E antes, na sua oração, ela tinha feito um voto ao Senhor, dizer que Deus, se tu me des um filho, eu vou consagrá-lo a ti, para estar ao teu serviço, na tua casa. Então, o sacerdote, ele diz, ok, seja feita de acordo com a tua oração, de acordo com o que está no teu coração. Naquele momento, ela recebeu aqui essa palavra do homem de Deus, o seu semblante muda, começa a ter alegria e volta para casa, passa uma noite com o seu marido e de uma forma milagrosa é concebido Samuel. Depois do tempo de amamentação, Samuel é criado, ainda é muito pequenino, mas é entregue ao sacerdote para ser um servo, um aprendiz na casa do Senhor. E é incrível que depois de algum tempo, Ana continua a oferecer sacrifícios a Deus, adorar anualmente ao Senhor. E Deus visita Ana e dá-lhe mais 5 filhos.
Não somente deu Samuel, que ela ofereceu ao Senhor, mas dá mais 5 filhos. Nós podemos questionar Deus, o que é que... Esta senhora tinha toda a razão para se sentir rejeitada por ti, em primeiro lugar. Maltratada, espezinhada pela companheira de casa, envergonhada, revoltada, mas ela focava a sua atenção em ti. Então podemos ver que a vida da Ana é um caso de sucesso, de como é que uma pessoa lida com rejeição e consegue dar a volta e vencer a rejeição. A única forma de vencermos a rejeição eficazmente é quando a nossa vida está enraizada em Deus, firmada no amor de Deus. Em Efésios 3:19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, para nós sermos cheios de Deus, completamente cheios do seu poder, da sua graça, da sua plenitude, nós temos que estar enraizados. Uma raiz não é somente uma conexão superficial. Não sei se vocês já viram como é que raízes envolvem alguma coisa. Eu, quando estava a trabalhar em jardinagem, eu via que às vezes raízes envolvia de uma forma que não se conseguia separar aquilo que a raiz envolvia. Então, esta é aquela tal envolvência que nós temos que ter em Cristo, no amor de Cristo, que nos vai trazer a um lugar de plenitude do poder de Deus. Vai trazer a um lugar em que nós somos livres de todo o poder de rejeição. A rejeição é algo que vem com feridas emocionais, com uma palavra de crítica, uma palavra de gozo, uma palavra de maldição, um olhar que depois nós recebemos dentro de nós. Essa palavra estúpida, essa palavra parvo, essa palavra isto e aquilo, palavras negativas. Recebemos dentro de nós, aquilo que começa a criar uma raiz dentro do nosso coração. É porque nós não estávamos firmados no amor de Deus. Aquela raiz, aquela palavra começa a convidar demónios, espíritos malignos para nos atormentar. Começa a convidar, porque nosso coração não está enraizado no amor de Deus. Então, para nós vermos se nós realmente temos algum efeito de rejeição na nossa vida, nós temos que olhar para sintomas. Em qualquer doença, para nós sabermos que a doença está lá, às vezes o efeito é físico e exterior do nosso corpo, mas às vezes há sintomas. Estamos doentes com uma gripe, nós começamos a ter talvez dor de cabeça, febre, rouquidão, cansaço, dores no corpo. Há certos sintomas que revelam que há uma doença aí. A rejeição é a mesma coisa. Talvez nós podemos pensar, eu não sofro de rejeição. Eu sou blindado no meu coração, sou forte. Então eu vou listar alguns sintomas que são sintomas que nós sofremos de rejeição. Sofremos de um grau de rejeição na nossa vida. O primeiro sintoma é a rebelião. Rebelião é um sentimento de revolta contra qualquer tipo de autoridade estabelecida. Um sentimento que eu não estou debaixo da autoridade. Eu não tenho que ficar debaixo da autoridade. Eu sou livre no meu entendimento, nem debaixo da autoridade estabelecida eclesiástica, nem governamental. Eu sou livre. Esse sentimento de rebelião é um reflexo que nós sofremos de rejeição. Ter uma personalidade fabricada é dizer, ok, aquela pessoa exuberante é muito fixe, toda a gente gosta dessa pessoa. Quando o Alex toca baixo, toda a gente gosta como é que o Alex toca baixo. Eu quero ser igual. Vou começar a aprender baixo, vou começar a pôr-me naquele lugar e vou começar a tocar baixo exatamente igual ao Alex. É ter uma personalidade fabricada em que eu não sou o Alex. Mas eu quero ser o Alex porque o Alex é bué da fixe. Toda a gente gosta do Alex. E a mesma coisa, isso mostra que nós sofremos de rejeição. Que a nossa identidade não está firmada
na pessoa que Deus criou. Outro sintoma é que nós rejeitamos primeiro para não ser rejeitado. É aquele tal estratégia do ataque, a defesa do ataque, não é? Que eu vou atacar para não ser atacado. E muitas vezes nós temos essa postura de, ok, eu vou ver se estou a começar a receber algum ataque para a minha vida e antes de ser atacado, eu vou atacar primeiro. E quando nós temos esse sintoma, é mais um sintoma de um coração que sofre de rejeição. Quando nós procuramos afirmação, feedback. Como é que correu a pregação hoje? Foi bom? Eu consegui pregar bem? Como é que é? Quando eu faço isso como pregador, como pastor, significa que eu não estou seguro no amor de Deus. Eu estou à procura de afirmação. Eu estou à procura de alguma palmadinha nas costas, algum encorajamento. Diz, foi muito bom, falaste bem. E quando nós procuramos essa afirmação, nós estamos a dizer que há alguma coisa cá dentro que nós não estamos bem seguros no amor de Deus. Quando nós tentamos encaixar em tudo que está a acontecer. Imagina que está a acontecer um programa qualquer e nós queremos estar lá. Só para ficar bem na fotografia. Só para ser bem. Nós queremos encaixar em tudo que está a acontecer, sem sabendo o que é que nós temos que fazer. Qual é que é a nossa identidade? Qual é que é o nosso propósito? Qual é que é a nossa missão? E tentamos encaixar em todos os programas para ficar bem na fotografia. É um sintoma de rejeição. O outro sintoma é a autopiedade. Ninguém me ama. Ninguém telefona para mim. Ninguém gosta de mim. Quando é que foi a última vez que eu bebi um café com alguém? Ninguém telefona. A autopiedade é um reflexo de rejeição. Quando nós temos uma incapacidade de ser corrigido, ou até crítica construtiva, há certas críticas que são destrutivas, não é? E há outras críticas que são construtivas, em que é para nosso melhoramento. E às vezes nós temos uma postura, eu falo comigo, às vezes é difícil eu receber uma crítica. Quando o meu coração não está guardado do amor de Deus, é difícil receber crítica. Eu sinto que estou a ser atacado, estou a ser espezinhado, maltratado. E a razão é porque o meu coração não está firmado, enraizado no amor de Deus. Por isso que a plenitude de Deus não está vista em mim. E a mesma coisa, quando nós temos uma dificuldade de receber crítica, é um reflexo que nós não estamos enraizados no amor de Deus. Então estamos a sofrer por aquele mal que é a rejeição. Outro sintoma é de culpar a Deus por tudo. Ai, o meu nariz é tão grande. Deus, porquê que criaste o meu nariz tão grande? Ai, porquê que... Eu comecei a ficar com cabelos brancos aos 21 anos. Eu posso dizer, Deus, porquê que eu fiquei com cabelos brancos aos 21 anos? Eu quero ter cabelo loiro outra vez. Quando eu tenho esse tipo de postura, eu estou a ver, ok, eu não estou seguro em mim próprio. Eu não estou seguro em quem que Deus criou. Com a linha genética que Deus criou. E eu começo a pôr em causa isso. E quando eu começo a pôr em causa, a criticar, a julgar, eu começo a demonstrar que há algo dentro do meu coração que precisa ser tratado. Que a minha identidade precisa ser firmada novamente em Deus. Sentimento de orgulho. A necessidade de ter a última palavra. Não sei quem está casado aqui, mas às vezes ter a necessidade de ter a última palavra é um bocado complicado, não é? Vamos deixar a discussão prolongar a noite toda, porque quem quer ter a última palavra? Sou eu ou é a Sílvia?
Mas quando nós temos essa necessidade de dizer mais uma coisa, ter a última palavra, não, eu é que mando. É um sintoma que o nosso coração não está enraizado no amor de Deus. Próximo é um sentimento de falta de esperança ou insegurança. Quando nós recebemos uma má notícia ou estamos debaixo de uma situação, um desafio grande, começamos a ficar com falta de esperança, desespero. A Ana tinha todo o direito de estar sem esperança, de estar desesperada. Mas ela estava enraizada, o seu coração estava firmado no Senhor. E ela sabia que Deus era o seu socorro. Quando nós temos esta insegurança, esta falta de esperança, é quando nós estamos a sofrer por rejeição. Quando nós buscamos a aprovação, isto é muito parecido com aquele outro que é buscar o feedback. Mas isto é um pouco diferente. É que quando nós buscamos a afirmação de quem está em autoridade sobre nós, principalmente os nossos pais. Todos nós, os nossos pais são pessoas muito importantes para formar o nosso caráter, formar quem nós somos. E quando nós estamos sempre a buscar a afirmação dos nossos pais ou das pessoas que estão em liderança sobre nós, e dizer, ok, boa, estás bem, levar aquela afirmação constante, significa que nós estamos inseguros. E a rejeição está a atacar a nossa vida. Quando temos inveja, ciúmes ou até ódio, é tudo reflexo de rejeição, de um coração que sofre por rejeição. Quando temos medo de confrontação ou até dificuldade de admitir o nosso próprio erro, significa que nós estamos inseguros no amor de Deus, inseguros na nossa identidade. E a rejeição está a atacar as nossas vidas. Quando nós temos um estilo de vida de show-off, de espetáculo, de estar a mostrar, talvez é o estilo de vida de selfie toda hora, em que nós queremos mostrar tudo que nós somos e que não somos, porque depois leva com filtros em cima. Então, tudo que nós somos e não somos. E quando nós temos esse estilo de vida em que nossa identidade é formada à volta do espetáculo, do show-off, do uau, dos aplausos, significa que nós somos inseguros no nosso íntimo e que nós não somos firmados no amor de Deus. Às vezes Deus leva-nos para lugares de destaque, de espetáculo, de luzes. Mas é para nós mantermos aquele coração humilde na sua presença, sabendo que tudo vem dele e tudo é para ele. É que a nossa identidade é firmada nele. E o último sintoma que eu consegui identificar, é penúltimo, desculpa, que eu consegui identificar é a tendência de arranjar tudo. Eu sou a pessoa que arranja tudo. Porque eu vejo que a vida das outras pessoas não está bem, porque não está igual a mim, então eu vou querer arranjar. Ter a mentalidade de eu consigo arranjar tudo e todos, significa que as pessoas à minha volta, porque eu sou inseguro em quem eu sou, então eu quero que todos sejam iguais a mim. Então eu quero arranjar tudo que está a passar à minha volta, porque as pessoas não são iguais a mim. Agora, isto é um pouco complicado, não é? Porque nós podemos pensar, ok, eu estou a ajudar a melhorar. Mas há uma diferença entre ajudar a melhorar e ajudar a conformar com quem nós somos. A ser igual a nós ou de trazer o melhor que está dentro da pessoa, fora. Às vezes a pessoa precisa de uma certa ajuda para dizer, está um tesouro dentro do teu coração, mas está a ser bloqueado por estas situações. Eu vou ajudar-te a trazer o que é que está dentro de ti, que talvez é diferente do que está dentro de mim, mas eu vou puxar isso para fora. Isso é diferente de que dizer, ok, tu és muito diferente do que eu sou. E eu não consigo lidar contigo nesta diferença.
Então tu tens que ser igual a mim. Então eu vou arranjar-te para ser igual a mim. E quando nós temos esta mentalidade, significa que nós estamos a sofrer por rejeição. Que nós estamos a ser atacados, amarrados por um espírito de rejeição. A outra forma é a autorrejeição. É quando nós sentimos que nós não temos valor nenhum. Nós não temos qualidades nenhumas. Nós somos fracos. E quando nós autorrejeitarmos, é uma forma que o inimigo usa para trazer amarras para a nossa vida. Depois, nesta história de Samuel, Samuel começa a crescer. Ele torna um profeta e juiz sobre Israel. E chega um momento em que os seus filhos começam a crescer também. E ele destaca alguns filhos para serem juízes. E os filhos não estão a fazer exatamente como Samuel fazia. Então o povo de Israel fica um bocado desconfortável e diz: olha, nós queremos ser iguais aos povos à nossa volta, dar-nos um rei. Então o povo de Israel pede a Samuel um rei. Deus concede o desejo do povo, levanta um rei, escolhe Saul para ser rei. E chegou um momento em que Saul estava a ser atacado pelos filisteus, um povo vizinho de Israel. E houve um rapazinho, David, que foi usado pelo Senhor para trazer livramento ao povo, matando Golias, o gigante do exército filisteu. Depois de algum tempo, o povo de Israel começa a clamar, porque David era um jovem cheio de dinâmica, conquistar, cada batalha era vencida. E eles diziam: Saul mata 1000, mas David mata 10.000. E as mulheres estavam a clamar na cidade estas notícias. E o rei, consagrado pelo Senhor, começou a ser atacado pela rejeição. Começou a ser bombardeado com pensamentos de inferioridade. Pensamentos que ele não vale nada. Que este rapazinho tem mais destaque do que ele tem. De seu valor ser posto em causa, seu lugar ser posto em causa, dos louvores ser mais altos para estes rapazinhos do que para ele. E nós podemos ver que este caso de ataque, de rejeição, foi um caso de derrota. Não foi um caso de sucesso. Nós vemos em 1 Samuel 18, versículo 7 a 11, em versículo 9 diz assim: e desde aquele dia em diante, daquele dia em que os louvores estavam a ser proclamados para David, desde aquele dia em diante, Saul tinha David em suspeita. E no versículo 10, começa a descrever a opressão demoníaca que Saul começou a sofrer. Logo a seguir de receber aquele ataque de rejeição, ele começou a construir muros à sua volta. E demónios de ódio, demónios começaram a atacar a sua vida, a atormentar a sua vida, a perturbar a sua vida, até que chegou um ponto em que ele perdeu tudo. A família, o reino, perdeu tudo o que ele tinha. Ele não conseguiu lidar com rejeição, porque ele não estava firmado em Deus. Então, a rejeição vem simplesmente quando a nossa identidade não está firmada no Senhor. Então, a cura ou o remédio para a rejeição, ou a libertação para a rejeição, também é muito simples. Firmar a nossa vida, a nossa identidade, quem nós somos, o nosso valor em Deus. Diz à pessoa que está ao teu lado: o meu valor está em Deus. A nossa identidade tem que ser enraizada na palavra de Deus. Vocês podem perguntar: como é que a nossa identidade está em Deus? A Bíblia é chamada a palavra de Deus. Então nós podemos dizer que são as palavras que Deus diz sobre nós. É a Bíblia. Então, quando a nossa vida, a nossa identidade está firmada nas palavras de Deus,
Pode vir ataques contra a nossa identidade, mas somos firmes em Deus, então nós não vamos ser abalados, subjugados, escravizados. Então o que é que Deus diz acerca de nós? Eu vou estar a dizer algumas declarações e eu pedi ao Mateus para colocar os versículos lá atrás para dar um apoio bíblico das palavras que Deus diz sobre as nossas vidas. Então, uma das palavras que Deus diz sobre as nossas vidas é que Ele nunca nos vai deixar. Nunca vai nos abandonar. Nunca. Nós podemos sentir o abandono, podemos sentir que Deus deixou-nos, mas Ele nunca vai deixar. Nunca vai nos abandonar. Então temos de deixar que esta verdade entre no nosso interior e firma a nossa identidade. Outra área é que nós somos adotados na família de Deus. Tu não és um filho desgarrado, não és solitário no meio de nius. És um filho enxertado, adotado, fazer parte da família de Deus. E nesta família de Deus, nós somos co-herdeiros com o próprio Cristo. Isto é algo que eu tenho estado a pedir ao Senhor. Deus, revela-me a magnitude desta palavra. Porque nós vemos Jesus, o Filho de Deus, um da Trindade, com todo o seu esplendor, toda a sua autoridade, toda a sua glória. E ao mesmo tempo, Deus diz que tu és um co-herdeiro, um junto herdeiro, fazer parte da mesma herança que Jesus tem, tu tens, sendo o meu filho. Esta é a nossa identidade, como filhos de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Não recebemos uma pequena parte da herança. Não recebemos aquelas sobras, aqueles restos, que ninguém quer aquilo. Não, nós não recebemos isso. Nós recebemos a mesma herança que Jesus tem, sendo um filho de Deus, nós temos. Eu, pessoalmente, ainda não consegui captar esta realidade. Eu tenho estado a pedir ao Espírito Santo, revela-me isto. Porque eu preciso de ser transformado no meu entendimento para que a minha identidade seja tão firmada na Tua palavra que não sou abalado por estes ataques. Outra área é que nós fomos feitos para sentar em lugares celestiais. Nós podemos dizer, mas eu sou tão fraco. Eu falho tantas vezes. Como Deus criou-te, como Deus fez-te, foi para sentar com Ele em lugares celestiais. Não é para ser derrotado, subjugado, mas foi para sentar com Ele em lugares celestiais. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus declara bênção sobre nós. Deus declara bênção sobre cada área das nossas vidas. Deus declara bênção sobre as nossas finanças, sobre a nossa família, sobre a nossa escola, o nosso trabalho, sobre o nosso casamento. Deus declara bênção, Ele olha com bênção. Ele não olha com maldição para nós. Ele não olha com aquele olhar de julgar, eu vou esperar que aquela pessoa atrapalhe para... Não, Ele está ali para sempre para abençoar-nos. Sempre para cuidar de nós. Sempre para trazer bênção para cada área da nossa vida. São boas notícias, a igreja. Vamos lá animar. Isto é bom. Os nossos pecados são removidos. Isto é uma chave para firmar a nossa identidade, porque o nosso inimigo usa a chave ao contrário. Ele usa aquela chave de dizer, os teus pecados estão sempre contigo. Podes arrepender, podes ajoelhar, mas os teus pecados estão sempre contigo, porque é quem tu és. Tu és uma pessoa pecadora, falha. Deus não vê as coisas dessa forma. Ele vê que quando o pecado é perdoado, é removido tão longe como este é do oeste, Ele remove aquilo. É incrível.
Isto não é quem tu és. Aquele pecado que tu cometeste ontem à noite não é quem tu és. Não é a tua personalidade. Não define a tua identidade. Tu és um filho de Deus. Aquela falha, a única coisa que tu tens que fazer é dizer: Deus, perdoa-me aquela falha. Bolas, caiu outra vez. Perdoa-me, Senhor. E quando nós dizemos: Deus, perdoa-me, Ele agarra naquele pecado e atira, puf, para longe. Não faz parte do meu filho. Não faz parte de quem Ele é. Ele é criado santo, irrepreensível. Deus só está à espera que nós dizemos: Deus, perdoa-me isto. Limpa-me isto. Tira isto. Não faz parte de quem eu sou. Aleluia. Deus escolheu não lembrar mais das nossas ofensas. Nós não conseguimos fazer isto. Mas Deus, o Todo-Poderoso Deus, Ele escolhe esquecer. Ele escolhe esquecer das nossas ofensas. Ele escolhe dizer: ok, isto já não existe. Ele pediu perdão. Isto já não existe. Não faz parte da identidade daquela pessoa. Já não existe. E Deus, o Todo-Poderoso, escolhe esquecer das nossas falhas. Quando nós temos pessoas próximas de nós que nos ofendem, trazem até palavras, ações de ofensa, é praticamente impossível esquecermos. Fica gravado no nosso interior. Mas Deus, Ele disse que eu escolho não lembrar das tuas ofensas. Quando tu chegas a mim e com o coração rendido à minha presença, e diz: Deus, perdoa-me. Eu quero entrar nesta comunhão contigo, este relacionamento contigo. Deus, o poderoso Deus, escolhe não lembrar mais de quem nós éramos. De quem nós éramos, de que é que nós fizemos. Dos crimes que nós cometemos, das ofensas que nós cometemos. Ele escolhe esquecer. Isto é uma nova natureza. Isto é uma nova identidade. É uma identidade incrível. Incrível. E a última área, posso até listar, porque a Bíblia é muito grande. Eu podia ter listado várias coisas, mas temos como um horário para cumprir. Então, a última área que firma a nossa identidade em Deus é que nós somos amados com o mesmo amor que Deus Pai tem para o seu Filho. Jesus próprio disse isso aos seus discípulos antes de ser crucificado, que o mesmo amor que Deus Pai tem para Ele, Jesus, é o mesmo amor que Deus Pai tem para nós. A mesma paixão que Ele tem, a mesma comunhão, intimidade que Ele teve com Jesus quando Jesus estava na terra, é a mesma intimidade, a mesma comunhão, a mesma vida que Ele quer transmitir a nós. O mesmo nível do amor. Essa é a nossa identidade. Estas áreas são as nossas identidades. São aqueles fundamentos da nossa identidade. Aqueles alicerces da nossa identidade. É como aquele raiz entra no amor de Deus. Então, para vencer a rejeição, para sair fora daquelas masmorras de tortura do nosso inimigo, nós temos que decidir largar. Decidir, talvez, perdoar. Decidir firmar-nos no amor de Deus. Não é algo que eu posso fazer para ti. Eu posso orar por ti. Eu posso interceder para que Deus te dê força para tomar estes passos. Mas só tu podes sair fora daquela masmorra. Só tu podes tomar o passo e dizer: Deus, eu quero largar isto. Eu quero largar esta forma de pensar que mostra aquela insegurança, que eu não tenho uma identidade firmada em ti. Eu quero largar isto, Senhor. Eu quero firmar a minha identidade somente nas tuas palavras sobre mim. A tua realidade sobre a minha vida. Nós podemos pensar que nós estamos a construir um castelo à nossa volta,
que transmite segurança, que transmite um certo sentimento ou noção de segurança, mas, amigos, isso não é. Isto é uma prisão. Isto é uma prisão em que Deus quer que nós tenhamos uma nova natureza, livres desta prisão, em que enraizamos a nossa vida no amor de Deus e recebemos a plenitude do seu poder em nós. O próprio Jesus foi atacado por rejeição. Quando ele estava na cruz, ele dizia: Deus Pai, por que é que tu abandonaste-me? Deus nunca tinha abandonado. Ele estava sempre lá. Mas ele sentiu o ataque no seu coração de abandono. E ele clamou: Deus Pai, por que é que tu abandonaste-me? Mas ao mesmo tempo, braços abertos, prestes a morrer, ao mesmo tempo de dizer: Deus Pai, por que é que tu abandonaste? Ele olha para as pessoas que estavam a crucificá-lo e ele diz: Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão a fazer. Nós muitas vezes, para sermos livres destes sentimentos de insegurança ou de rejeição, nós esperamos que as pessoas tomem o passo para dizer: perdoa-me, eu tratei-te mal, eu critiquei-te. E estamos à espera que as pessoas venham ter connosco. Mas Jesus, de braços abertos, não esperou o pedido de perdão. Ele mostrou-nos como é que nós saímos fora dessa masmorra de rejeição. E ele disse: Deus Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão a fazer. Nós temos a escolha de sair fora daquele lugar, libertando perdão e firmando a nossa vida na identidade das palavras de Deus. Nós temos essa escolha. Nós podemos sair fora daquele lugar quando nós somos transformados pelo amor de Deus. Eu comecei a dizer hoje que esta palavra é uma palavra difícil para mim. E até a Sílvia perguntou-me se eu estava preparado a dar esta palavra. Porque eu consigo identificar tantos daqueles sintomas, tanto daquela lista dos sintomas de rejeição, eu consigo identificar inúmeras na minha vida. Em que por causa desta rejeição, muitas vezes eu tenho visto famílias a serem despedaçadas, melhores amigos separados, até casamentos, que era para a vida inteira, a serem destruídos por causa de rejeição. Rejeição em que cada um deles não estava firmado da sua identidade em Deus. Só Deus pode definir a nossa identidade, porque Ele é o nosso Criador. Nós podemos dizer: mas ok, então vou tirar um coaching de ser a melhor pessoa. Pode ajudar algumas coisas, dar algumas ideias, mas somente Deus pode definir a tua identidade. Somente Deus, porque somente Ele criou-te. Há estratégias para melhorar o nosso relacionamento, a nossa comunicação, a forma que nós lidamos uns com os outros para ser mais saudável. Mas a verdadeira identidade é formada nas palavras de Deus. Na identidade que o nosso Criador disse acerca de nossas vidas. Quando nós firmamos a nossa vida nessas verdades, a plenitude de Deus transforma-nos. E vêm ataques de rejeição, porque isso não vai parar. Os ataques de rejeição nunca param. Mas quando nós somos enraizados no amor de Deus, enraizados com a nossa identidade firmada nas palavras de Deus, é muito mais difícil entrar aqueles sementes, aqueles raízes de amargura, de raízes de ofensa. É muito mais difícil. Amém, igreja? Então vamos ficar em pé. Neste lugar de comunhão, de intimidade, de como é que Deus tem estado a chamar-nos hoje, é para este momento em que nós estamos a chegar.
É um momento em que nós podemos dizer, Deus, ok, eu fui puxado por Ti ao longo da manhã, nos tempos da adoração, eu fui puxado por Ti. O meu coração está mais mole, está mais sensível do que esteve antes de vir aqui hoje. E ao receber este diagnóstico, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso que aquele amor do Pai perfeito, do Abba Pai. Abba, na Bíblia, e nós cantamos uma música de Abba, quer dizer Pai querido, ou papá. É um termo de intimidade. Sermos próximos de Deus. Como a fonte da nossa identidade. O nosso Paizinho querido. Então, quando nós estamos a terminar esta reunião hoje, eu quero mesmo encorajar-te. Nós vamos terminar com esta música da Abba. Abba Pai. Para que Deus possa firmar a tua identidade nele. Abre o teu coração. Se viste áreas na tua vida em que houvesse sintomas de que eu tenho estado a viver dessa forma, só diz, Deus, eu deixo-te entrar nessa área para transformar esse sintoma, para firmar a minha vida nas tuas palavras. Quando tu estás em adoração hoje, se queres chegar mais para frente, para não ser tão distraído, estás livre para fazê-lo. Nós não vamos estar a orar para pessoas hoje, porque este é um caminho que cada um de nós tem que percorrer sozinho, de tomar os passos em frente, em direção a Deus, em direção ao Pai, Paizinho perfeito, Pai de amor, Pai querido, em que o seu amor transforma-nos. Ele deseja este encontro. Ele deseja este encontro. Ele deseja encontrar contigo hoje. Ele deseja. Ele tem essa expectativa. Ele tem está quase ansioso para encontrar contigo. Tem uma expectativa, Ele quer encontrar contigo. Ele tem tanto prazer em encontrar contigo. Ele não está assustado das tuas ofensas, dos teus problemas. Ele não está assustado do teu passado. Mas Ele quer encontrar contigo.